Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar por você, mas antes eu tenho uma mensagem do Espírito Santo para a sua vida. Você que já é minha ovelha e você que está entrando aqui pela primeira vez. Para você que já é minha ovelha, talvez essa venha a ser uma das mensagens mais fortes que eu já te dei esse ano. Talvez venha a ser um dos direcionamentos mais fortes que eu já te dei esse ano e que vai te ajudar muito. Por isso, eu quero que você tenha toda a atenção aqui no que eu vou te falar. Amém? E você que está aqui pela primeira vez, eu quero pedir a você que você já se inscreva, porque você não está aqui à toa. Tem a ver com algum propósito que só Deus ele sabe. Ele está preparando algo para você. Ele quer que você esteja em oração. Tá? Aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus. Eu quero que você se inscreva. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se, em letras vermelhas. É gratuito, não paga nada. Então, se inscreva agora. Clique aí em inscrever-se. Amém? Você que está pela primeira vez, daqui a pouco eu vou falar melhor contigo. Escute a direção que eu vou dar para todos vocês. Não permita que aquilo que você vê, faça você esquecer do que Deus te disse. Eu vou repetir. Não permita que aquilo que você vê faça você esquecer daquilo que Deus te disse, daquilo que Deus te falou. Você sabe qual é o ponto forte de Deus no ser humano? Você sabe qual é o ponto forte de onde está o ponto forte de Deus no homem? O ponto forte de Deus no homem. Se o homem aceitar o ponto forte de Deus no homem, fica aqui, ó. Aqui, no ouvido, nos ouvidos. O ponto forte de Deus no homem é aqui, nos ouvidos. Você sabe onde é o ponto forte do inimigo no homem? Quando Deus, ele quer tocar, ele quer abençoar, ele quer mudar uma vida, ele começa por aqui. Por isso que a própria Bíblia diz: bem-aventurado os que não viram, mas creram. A própria Bíblia também diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir. A Bíblia também diz: meu Deus, me arrepiei aqui agora. A Bíblia também diz: aquele que ouve a palavra de Deus. Dá para você ver, eu estou arrepiado, meu Deus. Estou sentindo Deus aqui. A Bíblia diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus e coloca no coração é comparado a um homem que fez a casa na rocha. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, bateram com ímpeto naquela casa e ela não caiu, porque ela foi edificada na rocha. E aquele que ouve a palavra de Deus, mas não coloca no coração, ou seja, aquele que não dá ouvido à voz de Deus, é comparado a um homem que edificou a casa na areia. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos bateram naquela casa e ela caiu, desabando. Ela desabou e foi grande a sua ruína. Então, quando Deus quer mudar a vida de alguém, ele começa por aqui. Pelos ouvidos. Deus começa por aqui. Quando o inimigo quer derrubar alguém, quer destruir alguém, quer colocar fim na promessa de alguém, o ponto forte do inimigo é aqui, ó, os olhos. É os olhos. Você entende? O ponto forte de Deus é os ouvidos. O ponto forte do inimigo é os olhos. Por isso que eu disse para você: não permita que aquilo que você vê faça você esquecer o que Deus te disse. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Você ouve a oração, toma posse, mas aí daqui a pouco, a mulher que está orando pelo marido, ela esquece do que Deus disse e ela começa a ir por aquilo que ela está vendo. O marido
no álcool, o marido na mão da amante, então ela deixa de ir pelo que Deus falou e ela começa a ser guiada por aquilo que ela está vendo. E é isso que o inimigo quer. Que você esqueça o que Deus falou e seja guiada pelo que você está vendo. E aí você é derrotada. E aí você perde a sua vitória. Vou dar um exemplo bíblico. A Bíblia diz que Marta foi até o Senhor Jesus e o irmão dela estava doente e depois ele morreu. E o Senhor Jesus disse, eu vou resolver isso. E ela disse, eu creio. Ela disse, eu creio que o Senhor vai resolver. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é filho de Deus. Mas quando Marta chegou na frente do túmulo, que ela viu o túmulo fechado, Marta mudou. Ela esqueceu do que ela ouviu e começou a se portar pelo que ela estava vendo. O que ela estava vendo? Morto. Então ela começou a dizer para o Senhor Jesus, mas Senhor, agora não tem mais jeito. Agora já morreu. Não, agora está morto, agora já cheira mal, agora não tem mais. Aí o Senhor Jesus disse, Marta, lá atrás eu não falei que se você crer, você veria a glória de Deus e você não acreditou? E por que agora você está falando isso? Tire a pedra. Lá você me ouviu, mas aqui, pelo que você está vendo, você está mudando a sua postura e dizendo que não tem mais jeito. Você entende o que eu estou falando? Nunca na sua vida permita que aquilo que você vê faça você esquecer das promessas que um dia Deus te falou. Se Deus disse que você vai prosperar, não importa quantas dívidas você tenha, você vai prosperar. Se Deus disse que você vai ser curado, não importa o que a medicina disse, com todo respeito aos médicos. Mas se Deus disse que vai te curar, Deus falou com você que vai te curar, não tenha quadro que ele não possa mudar. Você entende? Isaías diz assim, ó, eu irei na sua frente, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Ele vai na sua frente. Então creia nisso. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse momento que eu estou falando com você, você que está ao vivo agora, primiciando a Deus, e você que me acompanhar em outro momento. Eu estou sentindo a graça de Deus, o Espírito Santo aqui. Entenda que você não está só no barco, Jesus Cristo está no seu barco. Eu lembro, a Bíblia diz que ele entra no barco dos discípulos e diz, passemos para a outra margem, ou seja, para o outro lado. No meio da navegação houve tempestade, quase o barco quebrou, mas não quebrou nem afundou. Sabe por quê? Porque barco que Jesus está não quebra nem afunda. Se ele disse, vamos chegar, nós vamos chegar. Eu estou todo arrepiado aqui. Se ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Se ele falou que esse homem, você vai casar com esse homem, você vai casar com esse homem e não tem ninguém que impeça. Se ele falou que você vai ser muito feliz, constituir família com a pessoa que você ama, vai acontecer. E quem se levantar contra você, está se levantando contra o próprio Deus. Aí eu quero ver. Você entende? Nunca permita que aquilo que você vê faça você esquecer o que Deus te falou. Vou falar de novo. O ponto forte de Deus é aqui. Por isso que a própria Bíblia diz, aquele que me ouve, Deus fala, os que me ouvirem comerão o melhor dessa terra. Se você me ouvir, você me obedecer, você comerá o melhor dessa terra. O ponto forte de Deus no ser humano é aqui. É aqui. O ponto forte do inimigo é aqui. Quando o inimigo ele quer abater uma pessoa, ele faz ela enxergar só problema, só enxergar o lado negativo, só enxergar o lado ruim, o lado difícil para abater a fé da pessoa. Não esqueça do que Deus te disse. Mais forte é o que você ouviu da parte de Deus do que aquilo que o inimigo quer que seus olhos enxerguem. Você crê, levante a mão e diga eu creio, diga eu tomo posse, aleluia. Você que não é inscrita, escreve aí, se inscreva agora, clique em inscrever-se. Você está na maior corrente de oração do mundo. Amém? E eu sou feliz porque eu faço parte disso. E Deus te escolheu por um propósito, então se inscreva. E todas agora as minhas ovelhas, todas, eu quero que você
eu quero que você escreva aqui seu nome embaixo no comentário e a frase: nada me impedirá de viver as promessas de Deus. Escreve aí seu primeiro nome e a frase: nada me impedirá de viver as promessas de Deus. Escreve aí, minha ovelha querida. Enquanto vocês estão escrevendo, perguntar uma coisa para você. Você já me segue no Instagram? Me siga no Instagram, porque é lá que eu vou dar os recados. Eu vou dizer quais cidades eu vou estar pregando, levando a palavra de Deus, fazendo a visita do profeta. É lá que eu vou dizer quando eu vou estar em São Paulo, quando eu vou estar no Rio de Janeiro, quando eu vou estar em Aracaju. Inclusive, teve uma ovelha que mandou uma mensagem para mim lá no Instagram: bispo, meu bispo, o senhor não fala mais do Rio de Janeiro, mas mesmo assim eu te amo. E eu ri muito. Eu amo vocês, minhas ovelhas do Rio de Janeiro. Vocês têm uma fé tremenda. Tem surpresa. Acompanhe o Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Agora observe para você não seguir o Instagram errado. O meu Instagram atualmente ele tem 1.700.000 seguidores, que eu chamo de ovelhas. É esse que você vai seguir. E sempre olhe meus stories, porque é lá que eu falo com vocês. Inclusive, esses dias agora, eu estou para fazer um propósito, Deus tocou meu coração, ajudar algumas ovelhas que estão passando problemas financeiros, e é normal, né? Passar problema, todo mundo um dia pode passar. E assim como eu ajudo ovelhas comprando cestas básicas e entregando na cidade onde eu estou, eu vou ajudar algumas ovelhas com alguns Pixies no valor de uma cesta básica. Então eu vou estar fazendo isso pelo Instagram, tá? Aqui não tem como eu fazer. Vou fazer pelo Instagram, lá eu vou explicar melhor, então me acompanhe por lá, tá certo? Glória a Deus. E lá eu vou dar o salmo da sua vida e tudo aquilo que eu não quero mais dar recado aqui no YouTube, na nossa oração. Aqui eu quero só oração, a não ser que Deus toque muito no meu coração, Ele mande eu falar alguma coisa aqui, mas é lá que eu quero dar os recados, tá bom? Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Antes de orar, vamos ouvir aqui 2 testemunhos. E você que quer o número para enviar seu... Quando você enviar o áudio, fale um pouco mais alto. Tem áudios que não tem como... A minha equipe diz que não tem como me enviar porque falam muito baixinho, então não dá para ouvir. Então fale um pouco mais alto, tá? O número é 71, prefixo 9927-9594. 71, né? 9927-9594. Se eu lembrar daqui a pouco eu vou dar o número de novo. Vamos ouvir aqui 2 testemunhos, vamos ouvir. A paz do Senhor, Bispo Leonardo. Paz, querido. Meu nome é Elson. Falo aqui da cidade de Bertioga, litoral paulista, litoral norte paulista. Meu testemunho é o seguinte, assim que eu iniciei essa campanha da oração, Salmo 23, meia-noite. O Senhor falou que ia desamarrar os que estavam na justiça, amarrado, valores, algo parecido, processo, né? E eu acabei anotando o telefone, né? E assim que eu anotei o telefone, senti assim que a sua unção, que eu iria estar recebendo esse dinheiro que estava na justiça. E quando foi agora no final, no dia 30, foi depositado em minha conta, em nome de Jesus, o valor que estava amarrado desde 2017. Meu Deus. Muito obrigado, Bispo. Deus abençoe grandemente 3 a anos. todos. 3 anos a causa amarrada. Você viu ele falando? Quando eu dei o número, ele anotou, porque ele acreditava que ia ser abençoado. Olha o testemunho aí. Deus é fiel. 3 anos a causa amarrada desamarrou. Vamos a só mais um testemunho. Bom dia, Bispo. Bom dia. Me chamo Elisângela, sou de Feira de Santana, Bahia. Vou dar um testemunho aqui rápido, para a glória de Deus. Há 1 ano e 5 meses eu me encontro sem usar droga, sem bebida. Comecei a beber com 6 anos, droga aos 13. De lá para cá só foi derrota na minha vida. Mas o ano passado uma vizinha me apresentou a oração da noite. E nela eu comecei assim a ser liberta. Comecei a ouvir, fazer a rotina espiritual, glória de Deus. Estou até hoje limpa. Meu Deus. Voltei para Jesus. Meu Deus, que lindo. E o Senhor tem sido bênção na minha vida e de muitas outras pessoas. E tenho feito sim as campanhas, e nessa de Daniel mais uma vez fui abençoada. Tinha algumas outras dívidas para pagar, mas o Senhor falou essa semana que as dívidas seriam pagas e realmente foram pagas, em nome de Jesus. E quero dizer para as mães que têm filhos e filhas, né, no álcool, nas drogas, tenham fé.
Participem dessa oração, dessa corrente maravilhosa. Tenham uma rotina espiritual, que o Espírito Santo, assim como me libertou, vai libertar cada um dos vossos filhos. E esse é o meu testemunho, tem muitos outros, mas no momento é esse que eu quero dar. Livre mesmo da cocaína, do álcool e de muitas outras coisas. Agradeço primeiramente a Deus e ao Senhor. E é isso aí. Ai, é uns testemunhos que eu ouço aqui que me toca muito, me toca demais. Quando eu falo para vocês, compartilhem, enviem nos grupos, é isso aí. Não estou falando de placa de igreja. Eu não falo, você já viu que aqui eu não falo da placa da minha igreja. A intenção não é essa. A intenção é falar de Deus. Então, assim, que Deus te abençoe muito. Você que compartilha essa oração, porque tem ajudado vidas, tem aproximado as pessoas de Deus. Muito, muito forte. Eu me emocionei muito agora com o testemunho dela, porque realmente as drogas acabam com a vida de uma pessoa e ela foi liberta para a glória de Deus. Nós vamos orar. Depois que eu orar aqui, eu peço ao Divino Espírito Santo, ao próprio Espírito Santo, ao Deus Pai, ao Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Ele te guie para você compartilhar nos lugares certos, com as pessoas certas, nos grupos, mesmo o grupo de igreja, compartilhe nos grupos de... Mas se já é de igreja, bispo, mas não é porque a pessoa está na igreja que a pessoa está forte. Tem gente dentro da igreja cambaleando, fraca. Então, todo mundo precisa ouvir a oração, precisa ouvir a palavra. Então, compartilhe em todos os grupos que você puder. Amém? Você vê, desde 13 anos nas drogas, mandaram a oração da noite, ela se libertou. Meu Deus, não custa nada falar de Deus, enviar uma oração, não custa nada. Pelo contrário, Deus vai te abençoar. Amém, ovelha querida? Nós vamos agora orar. Deixa eu colocar o fundo de oração, aleluia. Prepare o copo d'água. Prepare o copo d'água. Nós vamos orar agora. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, tão forte o Senhor falou em nossos corações nesse momento. Mais do que o inimigo quer que os teus filhos vejam, mais forte é o que o Senhor falou. A tua promessa, o que o Senhor prometeu, sempre vai ser maior do que a guerra e a luta que o inimigo levantar. Que a sua voz, Pai, nos ouvidos do teu filho, da tua filha, sempre venha ter mais poder do que aquilo que ele, que ela vê, do que a luta que ele, que ela vê. Ó Senhor, entra com providência, fortalece tua filha, porque ela é uma guerreira, Pai. Fortalece o teu filho, porque ele é um guerreiro, escolhido do Senhor. Não permita que ele caia, não permita que ela caia, mas que a força da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam agora sobre a vida dela, sobre a vida dele. Levante a mão assim como a minha. Eu declaro a força de Deus sobre a tua vida. Você vai caminhar, você vai prevalecer sobre qualquer luta e guerra, porque mais forte é quem está com você. Feche a mão assim, diga: eu creio, eu tomo posse desta oração e desta palavra. Agora põe a mão assim nos seus ouvidos e diga assim: Senhor, que a tua voz em meus ouvidos venha a ser sempre mais forte do que qualquer luta e guerra que o inimigo tente me apresentar, em nome do Senhor Jesus. Pegue o copo d'água, levante para o céu, feche os seus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre.
e você diz amém. Diga glória a Deus. Amém. Ovelha querida, com calma, beba desta água. Deixa eu falar uma coisa que eu nunca falei aqui, mas na hora da oração eu senti muito forte. Você que é um obreiro, que é uma pessoa que faz a obra de Deus, não importa qual venha a ser a sua igreja, não importa. Deus, assim como a mim, ele te chamou também para ganhar almas, não foi isso? E compartilhar uma oração dessa também é ganhar almas. Muitas vezes você não está podendo sair para falar de Deus para alguém, mas com o seu dedo, com um celular, você evangeliza milhares de pessoas. Então eu faço uma convocação a todos os que me acompanham, obreiros, diáconos, levitas, todos que fazem a obra de Deus, independente da sua igreja. Compartilhe também com 33 pessoas. E as minhas ovelhas que me acompanham aqui, todos vão compartilhar com 33 pessoas, que é o número de Jeová Jiré. Que Deus, quando você fizer isso, cada compartilhamento desse, que uma alma for alcançada, que Deus, ele te dê um galardão. Galardão é recompensa, só para quem fala de Deus. Está escrito na Bíblia, que seu galardão venha a ser grande. Amém? 18 horas eu volto com você e por você. Beijo, um abraço, ovelha querida. Que Deus te abençoe.